Oi, gente! Senti saudades de vocês. Eu precisei tirar um tempo para acalmar minha mente. Quero dizer, essa coisa é meio complicada. Realmente teve um efeito na minha cabeça. Se você é novo por aqui, eu sou Tânia. Sou a Burned Beauty 2018 R. Por favor, se inscreva. Eu tenho, Ahn, felizmente, falado sobre a minha jornada como sobrevivente de queimaduras por violência doméstica. Mas eu não sabia que era uma sobrevivente de queimaduras por violência doméstica. Assista aos vídeos anteriores se não entender. Só de ter sido queimada gravemente, meu rosto inteiro foi substituído. A pele dos dois braços e do meu peito daqui para cima, nas minhas costas superiores. Tem sido muita coisa, mas algo sobre perceber que foi de propósito tem sido muito difícil de lidar. Perceber que ele é realmente cheio de ódio e que ele sabe, tem sido um mentiroso, um traidor e todas essas coisas. Mas ultimamente, eu simplesmente não me preocupo mais com isso. Só me preocupo comigo, o que é ótimo. Sabe, eu fui mãe e esposa basicamente pelos últimos 30 anos da minha vida. E eu só tenho 51. Então é realmente ótimo sair disso e só me preocupar comigo. Sabe, eu fiz coisas por mim ao longo dos anos, mas eu nunca estive apenas em um lugar onde eu penso, o que eu quero, onde eu quero estar. E isso é tão poderoso. Mas para atualizar vocês, eu estou com um expansor de tecido. E é tão louco pensar que estou criando pele para fazer meu pneumonose. E dá para perceber, isso é intenso e vai ser simplesmente incrível. Quero dizer, vai ficar incrível, vai ficar tão bonito. E eu já estou animando melhor. Quando o Dr. Mone fez minha cirurgia algumas semanas atrás, ele fez injeções de nanogordura, o que na verdade fez com que um pouco de textura ficasse mais elevada. Mas eles estão injetando gordura da minha barriga. E em 6 a 12 meses, as células tronco vão suavizar a pele e uniformizar o tom da pele. Isso ocorre mais de uma vez. Então, em toda cirurgia que eu fizer, ele provavelmente fará algumas injeções de nanogordura. É um procedimento incrível e não é para esculpir gordura. Ela é colocada ali por causa das células tronco. E isso é maravilhoso. E eu sei que ele também vai fazer um pouco de escultura. Mas quando entramos naquela cirurgia, ele me perguntou o que eu realmente queria. E eu disse: eu quero sorrir com os olhos, porque os enxertos de pele não se movem. É isso que faz parecer estranho para você. Eles ficam muito esticados, né? Eles geralmente ficam repuxados. E essa é a natureza deles. Mesmo os melhores enxertos de pele vão ficar apertados assim. Mas esses cirurgiões são, sabe, o Dr. Mone, eu acho que ele é um dos 10 melhores cirurgiões dos Estados Unidos. E ele está em Beverly Hills. E é incrível. Ele é um cirurgião incrível e uma pessoa maravilhosa. Então, quando ele fez essa pergunta, e eu disse: eu quero sorrir com os meus olhos. Sabe, eu quero sorrir com os meus olhos. E foi só um tratamento até agora, né? Olha só isso. Enxertos de pele não fazem isso. Mas agora eles fazem sim. Sabe? Pode não parecer muito para mais ninguém, mas eu realmente senti a falta dessas linhas de sorriso. Sabe? Eu realmente queria tê-las de volta. Eu realmente quero algumas linhas por aqui. Quero mostrar a minha idade. Estou com um pouco de inchaço, que é normal, mas no geral sinto que estou bonita. Hoje me sinto bem comigo mesma. ahn, E eu realmente estava tendo dificuldades nas últimas semanas para conseguir compartilhar minha jornada. Houveram, sabe, algumas situações em relação a isso. Mas eu decidi que simplesmente precisa ser compartilhado com todo mundo. E tenho certeza de que serei ouvida e compreendida, porque eu estava começando a me sentir meio deprimida nas últimas semanas, porque sentia que precisava ficar me escondendo.
E eu me sinto muito melhor agora que isso está exposto. E me sinto muito melhor falando sobre isso. E me sinto muito melhor. Saber que isso pode alcançar alguém que talvez esteja com medo de passar por isso, ou que esteja se perguntando o que vem a seguir na sua jornada, porque tudo é possível. Eu me sinto muito bonita. E olha esse olho. Ele ficou meio irritado hoje, então está um pouco vermelho, mas realmente levantou. Ficou simplesmente incrível. Acho que isso é alergia. Meus olhos estão lacrimejando bastante, mas esse enxerto está praticamente fixo. Está perfeito. Preciso entrar aqui. Está um pouco inchado. Eu tenho bolsas embaixo dos olhos por causa de uma jovem cirurgiã de queimados que tentou corrigir minhas pálpebras inferiores, quando ele deveria ter encaminhado para os médicos de oculoplástica. Mas fez ele mesmo. Ele não é um homem legal. Não me importo de falar sobre isso. Ele não é um homem legal. Mas tudo bem, porque eu sinto que isso está ficando tão bonito. Eu só quero dizer para vocês se amarem. Ainda não recebi nenhuma resposta. Sabe, com a eleição e tudo mais, ainda não tive retorno dos meus representantes estaduais ou do governador, porque estou insistindo em ser ouvida. Porque o meu futuro ex, ele nem é ex ainda. Marido, ex-marido. Sabe, está solto após ter feito isso comigo. E ele é um agressor sexual. Ele me incendiou. Ele é um abusador. Ele é um monstro. Ele é um sociopata. Então, e tenho quase certeza, depois de 20 anos comigo, ele sabe que eu não vou descansar. Existe. Não há descanso para os maus, sabe? Porque eu não vou ficar olhando por cima do ombro pelo resto da minha vida. Porque essa pessoa carente está tentando voltar. Quero dizer, literalmente esperando ser perdoada por ter te colocado em chamas. Porque olha, sabe, ele só estava bêbado, chapado e tendo um dia ruim. Realmente pensa desse jeito. Sabe, você tem que tomar cuidado com esses narcisistas, porque eles realmente pensam assim. Tipo, olha, bem, sabe, quando você fica brava, eles simplesmente racionalizam tudo, porque geralmente as mães deles fizeram isso por eles a vida toda, sabe? Então isso é algo para lembrar, e eu estou tentando lembrar disso, porque eu tenho um filho e uma filha adultos, e eles são maravilhosos. Mas você tem que ser direta com seus filhos quando eles estão errados. Claro, não é só isso, é trauma. Mas eu realmente não me importo com o que seja. Porque o resultado final é que ele é um sociopata que machuca mulheres. Então, espero receber uma resposta em breve. Eu só precisei de um tempo de descanso nas últimas semanas. Só para mim. Porque isso tudo é muito difícil de lidar. E estar aqui em Los Angeles está realmente começando a ser bom. Grade adora. Eu não sei onde vou criar raízes, mas por enquanto, não preciso me preocupar com isso. Por causa da Face Forward International, que me trouxe para cá, e eu, sabe, moro sem custo, trabalho, me curo e prospero. Eu sou muito grata por estar onde estou e vou continuar fazendo meus vlogs diários. Isso é importante para mim. Eu só não conseguia encontrar um jeito de fazer isso porque estava tentando lidar com o fato de não poder mostrar meu rosto. E isso me faz sentir tão mal, porque depois que eu me queimei, eu já contei essa história muitas vezes. Mas eu fui ao supermercado e eu realmente não queria ir. Mas o ex-marido é um idiota e não se importa. Sabe? Quero dizer, é desrespeitoso. E então nós entramos. Eu estava em uma cadeira de rodas e ele me empurrava.
Ele não estava fazendo nada errado. Mas sabe, você deixa ou não seu carrinho de compras, mas você se afasta por um momento para pegar algo na seção de hortifruti ou na prateleira. E toda vez que ele fazia isso, na loja, alguém sempre perguntava: Você está bem? Posso ajudar? Precisa de algo. Era um mercado pequeno. As pessoas eram gentis, mas demonstravam surpresa, porque eu tinha saído do hospital há talvez um mês, menos de um mês. E meu rosto não era assim. Agora, quando olho para o meu rosto, consigo ver um rosto, dois olhos, um nariz e uma boca. E não era assim no começo. Foi feito muito trabalho. Sabe, minha boca ficava meio caída assim. Estava sempre aberta. Esse lábio de cima não é um lábio. Um, my original. Meu lábio de verdade tinha sido tão queimado que era só uma linha fina e não tinha como minha boca fechar de novo. Meus olhos estavam super inchados porque minhas pálpebras são feitas do meu abdômen e a gordura teve que queimar. E meu nariz estava ainda mais. Estava pior. Sabe, as narinas estavam ainda maiores. Porque é isso que faz as coisas parecerem estranhas. Elas precisam diminuir e minimizar o tamanho das narinas que eles vão trabalhar. Mas enfim, eu simplesmente não parecia nada. Eu praticamente não tinha cabelo. Um, Era muita coisa. E eu me sentia um, horrível. Mesmo sendo gentis, parece que não preciso de ajuda. Não estou em apuros. Eles ficaram chocados. E eu entendo, porque eu também fiquei chocada quando me vi no espelho pela primeira vez. um, Mas depois disso, eu simplesmente não queria sair de casa. Eu fiquei em casa por alguns anos. Claro, a Covid veio logo em seguida. Então também não havia pressão para realmente sair de casa. Mesmo que houvesse, eu não iria a lugar nenhum e não tinha condições físicas. Precisava usar cadeira de rodas em todo lugar, pois não conseguia andar muito, apesar de conseguir andar. E sabe, tem sido muita coisa. Então eu disse que nunca mais abaixaria a cabeça. Se eu tiver um expansor de tecido, é isso que eu tenho. Se eu tiver um retalho de testa, que eu vou ter. Eles vão cortar aqui, puxar a pele para baixo para cobrir e esperar. Vão puxar a pele para baixo, prender, deixar o fluxo sanguíneo se estabelecer. Então isso vai durar algumas semanas e vai ficar meio. Parece intenso. Eu já vi, sabe? Se você procurar por retalho de testa, é intenso. Mas o resultado final vai ser uma cirurgia que vai me dar um nariz. Sabe? É o único jeito de consertar isso. A ponta do meu nariz foi queimada pelo meu marido. Na época, e isso é muita coisa. Então é isso que eu tenho processado esses dias. Mas eu preciso ter uma conversa séria sobre isso amanhã, porque realmente não faz bem para mim e eu já trabalhei isso na terapia. E o que é bom para mim é compartilhar, documentar e manter a cabeça erguida. Porque eu sei que estou espalhando conhecimento e ajudando outras pessoas enquanto ajudo a mim mesma. Então eu vou indo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Vou postar o máximo que conseguir. Estava publicando diariamente. Ainda estou cansada, mas melhorando e voltando ao normal. Mas enquanto eu souber que posso postar, sabe? Não preciso mudar nada ou tentar ajeitar nada. Deve ficar tudo bem. Então, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigada aos meus membros. Vocês são tudo para mim. Haverá conteúdo exclusivo para membros em breve, incluindo algumas coisas mais intensas sobre a minha cirurgia e outras coisas. Se for algo realmente intenso, vou deixar só para membros. Só porque ninguém precisa dos haters. Mas fora isso,
Eu fico tão feliz de ter cada um de vocês inscritos. Eu não acredito que já passei de 100 mil inscritos no YouTube. Agora, estou com 122 mil e isso é um sonho realizado. Foram vários anos de muito trabalho duro e um monte de trolls. Então, confiram minha lista de membros e eu amo todos vocês. Só lembre-se de que, seja lá o que você estiver passando, isso também vai passar.